Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Políticas Públicas no Brasil, o curso mais animado, mais bonito, mais lindo, mais cheiroso do Brasil, né? As outras universidades morram de inveja, porque nós temos uma turma sensacional, espetacular, mega intergaláctica aqui com a gente, certo? Então, o que acaba acontecendo? Na nossa aula de hoje, no nosso encontro, nós falaremos sobre o tema Políticas Públicas, a respeito de alguns aspectos relacionados à revisão da literatura, definições conceituais e identificação do campo de públicas. Em aulas anteriores, em encontros anteriores, nós já tratamos, em alguma medida, dessas reconstruções históricas, para a gente poder tentar pensar, tentar discutir um pouco, né, tentar refletir um pouco mais a respeito da importância do campo em si, né, de como surgiram as políticas públicas, em que momento elas passaram a ser mais relevantes, mas é óbvio que parte do nosso esforço é para pensar isso à luz do caso brasileiro, tá? E aí, quando a gente fala que é pensar isso à luz do caso brasileiro, por mais que nesses encontros anteriores eu tenha feito uma reconstrução histórica mais ampla, né, de caráter mais amplo, começamos quase que na Revolução do Neolítico, né, gente? Eu tentei fazer um esforço gigantesco para tentar mostrar isso para vocês, tá? E tentei ser o mais didático possível do que eu consegui naquele dia. Mas hoje, a gente vai tentar fazer essa reconstrução tendo no horizonte dois objetivos. O primeiro deles é retomar alguns aspectos conceituais do que define política pública e alguns dos problemas da construção conceitual em si, tá? Então, o que isso significa? A gente pega como referência, principalmente, a discussão do texto do professor Leonardo Sec, tá? Políticas Públicas no Brasil, conceitos, esquemas de análise e casos práticos, que era o que estava previsto para hoje, tá? Que era a leitura obrigatória, só o primeiro capítulo, que é onde ele reconstrói aquela discussão das policy, das polities, enfim, policy makers, policy takers e tal, que a gente vai reconstruir, eu vou fazendo passo a passo com vocês para ficar mais claro, mais tranquilo. E outra coisa interessante também era o texto da professora Celina Souza, que eu havia passado para vocês, que é o texto Políticas Públicas, uma revisão da literatura, um texto de 2006, que também é muito interessante, muito bacana, porque ela não só faz a revisão da literatura nesse texto, né, da literatura que data ali, contando um pouquinho da história, de como surgiu o campo surge nos Estados Unidos, em meados dos anos 50, aí você começa a ter os problemas de horizonte conceitual e tal, que eu vou resgatar aqui na minha fala, mas ela também discute um pouco como que no caso brasileiro, e em que momento do caso brasileiro, a temática das políticas públicas passou a ser mais valorizada, tá bom? E é um pouco do que eu vou colocar aqui para a gente poder refletir, para a gente pensar junto. E eu já adianto, ela vai sinalizar basicamente, né, de que esse interesse mais acentuado no caso brasileiro pelas políticas públicas, ele é muito mais recente do que a gente pode só imaginar. Embora o campo tenha surgido desde meados dos anos 50 e de um caráter multidisciplinar, pensemos assim, que tem a ver com a lógica da administração pública, mas tem a ver também com a maneira como outros atores se comportam dentro da sociedade, tá? Tem a ver também como a própria sociedade está organizada, como que se dão as relações entre Estado, mercado e o terceiro setor, por exemplo, né, na resolução de problemas públicos relevantes. Então, o que acaba acontecendo? A Celina vai dizer, basicamente, que no caso brasileiro, tá? Se a gente fizesse essa pergunta, se a gente refletisse sobre essa pergunta, quando e como o interesse pelas políticas públicas acabou sendo trazido de volta, ou acabou ganhando uma centralidade para nós, tá? Ela identifica ali alguns fatores que poderiam explicar e que nos ajudam a datar esse momento. Ela vai dizer que vai ser, basicamente, quando a adoção de políticas restritivas de gastos acabou cada vez mais conquistando a agenda, né, dos problemas dos países. E, além disso, ela vai dizer que isso vai se dar, né, essa maior preocupação em relação ao campo de políticas públicas, quando você tem o surgimento de novas visões a respeito do papel do Estado e, consequentemente, dos próprios governos, quando nós estamos naquele momento de transição das políticas keynesianas, que eram políticas justamente de expansão do gasto público, ou seja, de um Estado muito mais ativo, tá? Em contraposição ao novo momento que se desenhava, que era justamente o de retração ou diminuição ou restrição do gasto público, que é o que comumente a gente identifica, né, com o arranjo neoliberal que foi sendo desenhado em meados dos anos 80 adiante, né, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos e com a Margaret Thatcher no Reino Unido. Então, quer dizer, quando que as políticas públicas do Brasil começaram a ganhar talvez mais centralidade, maior importância, ou novos elementos começaram a ser pensados dentro do debate, principalmente quando você começou a alterar de maneira mais substancial o papel do Estado. E aí, isso não está no texto dela, mas é uma reflexão muito rápida que a gente pode fazer aqui de maneira coletiva, né, pessoal? Que é justamente entender o quê? No histórico brasileiro, nós temos um caso de um Estado que foi sempre muito ativo,
né, foi sempre muito ativo dentro da lógica de construção da nossa sociedade. Ao passo em que nós temos, em contraposição, uma sociedade civil que, historicamente, sempre foi muito passiva, ou seja, sempre foi muito, vamos dizer assim, não vou dizer necessariamente fraca, não gosto dessa lógica de força e fraqueza, porque você tem movimentos sociais que são muito fortes desde sempre. Então, vamos pegar, por exemplo, as associações de trabalhadores, né, o movimento sindical, por mais que sempre teve ali aconchegado ao Estado, mas desde sempre foi muito forte no Brasil, com toda a lógica de industrialização, de urbanização que a gente teve. Mas talvez não tivesse o protagonismo que passou a ter de maneira mais forte, sobretudo em meados dos anos 70 e meados dos anos 80, porque vamos retomar, por exemplo, no caso brasileiro, o fato de que nós atravessamos por um momento em que o Estado sempre foi muito forte, sempre foi o ator fundamental, e aí a gente navega pelos anos 30, pelos anos 40, pelos anos 50, né, e até meados dos anos 60, ao longo da ditadura, com essa lógica do Estado sendo o principal ator, né, do Estado sendo o principal indutor, sendo o principal promotor das políticas públicas, tá? E aí, quando a gente vai se deparar nos anos 80, nos anos 90, pós-consenso de Washington, pós aquela pressão neoliberal toda, porque vamos lembrar que do ponto de vista, inclusive, do debate econômico, os liberais, eles ficaram quietinhos durante muitos anos, né, galera? Eles ficaram ali fora do jogo, né? Fora do jogo em que sentido? Não que eles deixassem de produzir intelectualmente, não que eles deixassem de refletir sobre aspectos macroeconômicos, sobre funções do Estado, né? Mas vamos lembrar, por exemplo, que a escola austríaca, que é a escola onde o liberalismo sofreu uma nova roupagem nos anos 20 e nos anos 30, naquele contexto dos anos 20 e dos anos 30, eles não tinham muito eco dentro da sociedade, porque foram justamente anos de reconstrução, né? De um papel muito ativo do Estado na guerra, né? De uma reconstrução do Estado em vários lugares. Então, o que acabou acontecendo? Os liberais, eles acabaram sendo cartas fora do baralho, em alguma medida, naquele início do século XX. Né? E ao longo de todos os anos 50, quando nós tivemos no mundo todo essa presença mais forte do Estado, o Plano Marshall, né, de reconstrução da Europa, as próprias empresas norte-americanas começaram a chegar em outros lugares, né, um incentivo cada vez mais forte para que o Estado entrasse em alguns países que ainda estavam naquela condição de desenvolvimento, né, como indutor do desenvolvimento econômico, como indutor da própria lógica de industrialização, como foi o caso brasileiro, isso fez com que, consequentemente, o papel do Estado fosse muito mais ativo, não só aqui, mas no mundo de maneira geral, tá certo? Só que o que acontece? Né? No pós-crise, anos 70 vai ser ano de crise econômica, os anos 80 vai ser aquela coisa da lógica da década perdida, tal. A partir daquilo, começou cada vez mais a ganhar força uma agenda que era uma agenda justamente o quê? De diminuição do papel do Estado, né? Uma agenda de maior controle do gasto público, uma agenda de maior racionalização no gasto público. E um pouco do que a Celina está dizendo para nós aqui no texto está conectado com esse contexto, está conectado com esse momento, que é justamente o quê? Né? Quando você tem esse momento em que o ajuste fiscal, né, o ajuste fiscal passa a ser a grande ênfase, porque há uma pressão internacional pela diminuição do papel do Estado na economia e, portanto, de uma lógica maior de mercadorização no acesso principalmente a serviços, é que você começa a ter uma revalorização do campo das políticas públicas, sobretudo das políticas sociais. Então, veja que coisa interessante, veja que coisa bacana da gente pensar. Sobre diferentes aspectos, os anos 80 são considerados pelos meus amigos da economia. Cadê a galera da economia aí que faz o curso com a gente? Tem alguém aí? Meus amigos da economia? Hein? Alguém deu ar da graça aí, ó. A Jéssica, Então, Jéssica, você, meus amigos da economia, tá? Olha lá, o Vitor, Hugo também, legal. Então, o que acontece? Sobre diversos aspectos, salvo engano da minha parte, podem me corrigir, viu, pessoal? Fiquem à vontade. Né? Os anos 80 no Brasil e os anos 80 no mundo, em alguma medida, se parar para pensar, a crise do petróleo lascada, né? Eu ia falar uma palavra. Crise do petróleo lascada, enfim, 79, aquela coisa toda, as disputas, né, do preço, criação da OPEP, enfim, toda aquela lógica, né, uma economia muito fortemente baseada na exploração do petróleo, dos recursos fósseis e tal. Então, os anos 80 foram anos muito perdidos do ponto de vista econômico. Só que para nós aqui, ou seja, no nosso cantinho, no nosso quintal, né, no Brasil, os anos 80, eles são anos perdidos do ponto de vista econômico, mas eles são anos muito importantes do ponto de vista justamente o quê? Político, né? São anos dourados da política. Por quê? Porque é quando justamente você tem uma mobilização muito forte da sociedade para pensar sobre o papel do Estado. Nós estamos num contexto em que estamos saindo de um regime
ditatorial e migrando para um regime democrático, né? Então, você, por mais que economicamente tivesse todo aquele quadro que a gente já conhece, inflação galopante, né, perda substancial dos empregos e tudo mais, por outro lado, do ponto de vista político, é uma década muito interessante. É uma década muito interessante. Porque vai ser a década em que nós vamos retomar o voto direto após mais de 20 anos. Vai ser uma década em que boa parte dos direitos sociais vai ficar expresso dentro da Carta Constitucional nova que está sendo montada, entre 86 e 88, tá? E serão anos justamente em que, por um lado, se você tem toda essa pressão do Estado, consequentemente, a pressão externa que vai se dar depois, logo depois de tudo isso, e que vai marcar todos os anos 90, é uma agenda de diminuição do Estado. Então, veja que paradoxo que nós temos aí. Veja que paradoxo que a gente tem aí. Né? O final dos anos 80, a gente encerra o ciclo no Brasil, que é um ciclo de fim do regime militar, né? Então, do fim daquela lógica militar, ao mesmo tempo, de maior pressão da sociedade por um arco cada vez mais expandido de políticas públicas, né? Ou seja, de serviços públicos que o Estado fosse capaz de conferir, de direitos que o Estado fosse capaz de confiar, mas a gente começa os anos 90 num quadro econômico, financeiro, fiscal, muito delicado de forte endividamento. Não é à toa, por exemplo, que são os anos que a gente vai falar daqueles empréstimos do FMI, são os anos em que o Estado vai ficar na linha da degola para poder conseguir ter financiamento após a crise lascada e da inflação que veio se arrastando ao longo dos anos 80. Vai ter que fazer aqueles financiamentos, aqueles empréstimos milionários, pagar juros milionários, né? Vai ser os anos depois que vai começar, por exemplo, toda a lógica de privatização no governo Collor, por um lado, e que depois vai se expandir ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso. Vai ser o ano de venda de uma série de estatais. Então, quer dizer, olha só que dificuldade e que dilema que nós temos dentro do horizonte da política aqui, né? Por um lado, você teve uma década de 80 muito delicada do ponto de vista econômico, né, e fechando com uma Constituição muito progressista do ponto de vista da implementação dos direitos sociais, substancialmente dos direitos sociais e de expansão de políticas públicas de caráter mais universalista, como era o caso da saúde e da educação que eu venho falando há um certo tempo, e também das políticas de combate à pobreza, né? Algumas dessas não saem do papel. Ao longo dos anos 90, o que a gente tem do ponto de vista concreto? Do ponto de vista concreto, nós temos um Estado cada vez menos atuante, porque fiscalmente ele está muito debilitado, ele está muito problemático, e que depende muito justamente desses empréstimos internacionais. E que para poder acessar esses empréstimos internacionais, tem que cumprir com uma série de regulamentações, tem que cumprir com uma série de critérios que têm sido definidos por quem sentou na mesa ali dentro do consenso de Washington, e dentro dessa lógica do consenso de Washington, uma pressão muito forte para maior espaço, para uma lógica de mercadorização e não de estatização. Então, perceba que nós entramos nesse momento com o desafio. Não é à toa que é nesse contexto em que nós vamos passar por diferentes reformas do Estado, né, gente? Não é à toa que é nesse momento que nós vamos passar por diversas reformas do Estado, né? O argumento principal dessa galera é um argumento muito parecido com o que a gente tem hoje, por exemplo, no debate político, né, pessoal? Qual é o argumento de hoje do debate político? Precisamos de desburocratizar, tá ok? Vamos desburocratizar isso aí, pô, entendeu? Tá ok? Então, vamos desburocratizar, vamos diminuir o papel do Estado. Quer dizer, essa lógica mais privatista, essa lógica mais de mercadorização das coisas, é algo que esteve no horizonte ao longo dos anos 90, e da onde vem o embate, principalmente com a sociedade? É que a Constituição desenhou uma outra coisa, se a gente parar para pensar. Então, a Constituição desenhou uma coisa, e o plano concreto do fazer política foi obrigado a ter que lidar com outros desafios, porque nós estamos num momento de crise lascada, né? De crise lascada. Então, não é à toa que os anos 90 vai ser marcado por aquele Fora FMI, aí depois teve todo o movimento Fora FHC, tinha gente que não concordava com o movimento do Estado, tinha político defendendo que devia varrer para baixo do tapete, jogar fora tudo aquilo que era conhecido como entulho varguista, né? Agora precisamos de um Estado numa lógica mais gerencial, e aí vem todos os teóricos discutindo, redefinindo o papel do Estado, no sentido mais do gerencialismo. É quando você passa a ter, por exemplo, no Brasil, a criação das agências reguladoras, né? Que era tida como o grande aspecto de inovação do Estado, né? Olha, agora a gente vai flexibilizar, né? Você vai ter um outro comportamento, um Estado menos burocratizado, mais rápido, mais dinâmico, né? Adequado às necessidades desse momento. Mas do ponto de vista que importa para nós aqui, que é discutir as políticas públicas, esse foi o dilema colocado no horizonte, tá? Isso fica claro para vocês? O dilema é esse, galera. O dilema é esse.
Você projetou um conjunto de direitos sociais e, consequentemente, alvo de políticas sociais nos anos 80, que exigiria dos anos 90 essa capacidade de implementação, né, nos governos posteriores, mas do ponto de vista objetivo, esses governos que vieram depois tiveram que lidar com uma dificuldade muito gigantesca por conta do horizonte econômico que foi desfavorável ao longo dos anos 80. Não é à toa, por exemplo, que o principal desafio, né, bom, Collor foi aquele desastre que a gente já sabe que é, né, o cara era só se achava, eu não sei quem acha que aquele cara é bonito, gente, puta que pariu, vou ter que xingar, não é possível. Né, eu lembro que tinha uma galera que guardava uma fotinha do cara dentro do bolso, velho. O cara guardava fotinho. Ele, né, porque ele era o presidente Stylus, né, era o cara, né, dava rolê de motoca, pilotava lancha, é verdade, toda aquela coisa, né? Nossa, o homem e tal. Né? E o Lula era aquele cara, aquele tio barbado, né, que falava ainda... Aliás, deixa eu contar uma curiosidade para vocês, isso aqui é legal, vocês são mais novos do que eu, então vocês não saibam talvez disso. Mas vocês sabem que na campanha de 89, por exemplo, né, na campanha de 89, foi uma campanha muito divertida, sobre diferentes aspectos, né? E é uma campanha marcada por pérolas. Então, por exemplo, uma das coisas que você tinha ali na campanha presidencial era, por exemplo, as ligações que eram feitas para as pessoas. Olha isso, as ligações que eram feitas para as pessoas, dizendo que o Lula ia entrar na casa delas, ia socializar tudo, ia dividir o seu apartamento. E é verdade isso não é mentira. Por quê? Porque naquela época, vamos nos lembrar que o PT ainda tinha na sua base, né, na base ali da sua defesa ideológica e tal, uma ideia de socialização, tava lá, tava programaticamente no partido isso. Então a galera, para botar o terror, dizia que, ó, o Lula vai entrar na sua casa, ele vai dividir o seu apartamento, entendeu? Você quer isso, você quer perder a sua propriedade, que você conseguiu conquistar com tanto esforço, sacrifício, porque vamos nos lembrar, gente, vamos datar as coisas, que ali é em 89 que vai cair o muro ainda, então você ainda tinha ali o fantasma do comunismo, se bem que é 2020 a galera ainda tá falando disso aí, né? Mas enfim, né? Mas ali, aquele momento era muito evidente tudo isso. E aí veio o Collor, aquele cara, caçador de marajá, né? Posando de bonitão, né? O cara que vai resolver, novão, aquele sujeito bonitão não sei aonde, né? Novamente, já disse isso, não vou xingar de novo, senão daqui a pouco vou ser banido pelo YouTube, né? Pelas regras aí, né? Mas enfim, você tinha todo esse quadro. Aí depois o que vem? Vem o governo Fernando Henrique Cardoso, depois daquele baita caos, impeachment, o Itamar, né? Polêmicas também. Vocês sabem, né, da principal polêmica do governo Itamar, qual que foi, né, gente? Já estudaram isso aí, né? Vocês lembram do caso da revista Veja? Vocês não lembram? Não, vocês não lembram, né? Gente, os bafão que é da hora, velho. Os bafão que é legal pra você entender a política no Brasil, entendeu? Itamar foi pular o carnaval, e aí tem aquela fatídica foto que depois ganhou a capa da revista Veja, em que ele estava no camarote e uma modelo estava sem calcinha. E aí a galera pegou a foto de baixo para cima, né? Mostrando, inclusive, as partes íntimas da mulher na foto. E aí o presidente estampando a capa, né? Da revista, né? Como o grande gandaieiro, enfim, aquela coisa toda, né? Mas o fato é, o Itamar, ele foi o cara que teve que segurar todo o rojão, toda a onda, e é onde ele vai nomear depois Fernando Henrique Cardoso como ministro da Economia, aliás, ministro da Fazenda, sob justamente, tendo no horizonte aquele pequeno desafio que era pensar num plano econômico viável para o Brasil, né? Aí é onde o Fernando vai lá, os caras vão estudar, ao longo dos anos 80, uma série de economistas tinha já viajado para tudo que era lugar do mundo para pensar na implementação de um plano, é onde eles vão pensar justamente sobre o plano real, e em meados dos anos 90, se não me falha a memória, foi ainda a implementação do plano real, se não me falha a memória, foi em 94 mesmo, né? Sendo que o mandato do Fernando Henrique começa em 95, então metade de 94 é onde começa toda a questão do plano. Eu lembro, por exemplo, que o próprio Fernando Henrique, eu lembro assim, de estudar, viu, gente? Não que porque eu era criança ainda nessa época, tá? Eu também não sou tão velho assim, né? Eu nasci em 89, pô. Então, em 94 eu tinha 5 aninhos, né? Se bem que eu lembro de uma coisinha ou outra na televisão ali e tal. Mas eu lembro, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso indo no programa do do Silvio Santos, né? Indo explicar para a galera o que ia ser a implementação do plano real. E aí ele foi lá, ele explica para a galera, né? Vocês reclamam hoje do Bolsonaro no programa do Silvio Santos, né? Essa galera já passou por lá também, viu, gente? Aí ele indo lá no programa, explicando o que seria
a URV, a unidade de o VR, o URV, enfim, esqueci aí, a galera da economia me ajuda aí, né? Que era a unidade de referência de valor, que era aquela moeda que ia ser implementada para poder passar pela transição para o plano real depois e tal. E ali é onde ele começa efetivamente a desenhar a política, e a classe política, obviamente, depois vai botar no colo dele todo esse processo de coordenação, que obviamente teve também a sua contribuição, teve a de outras figuras também, mas para poder pensar, desenhar um plano econômico, porque corrigir a questão da agenda econômica no Brasil era um dos fatores fundamentais para você poder justamente retomar a capacidade do próprio país. E se não fosse o plano real, todo mundo estava roubado, né? A gente estava quebrado ainda, né? Até os dias de hoje. Então, em larga medida, esse legado que nós tivemos depois ao longo do governo, FHC, foi justamente essa estabilização econômica que foi o grande trunfo para poder depois, posteriormente também, inclusive, repensar o papel do Estado. Mas associado a essa retomada econômica, a gente sabe que aqueles anos, de maneira geral, os anos 90, são anos marcados pela privatização, por uma remodelação do papel do Estado, por pressões por parte da sociedade, são anos de fortalecimento de movimentos sociais que entendiam no horizonte que aquelas políticas públicas desenhadas nos anos 80 tinham que passar a ser efetivadas. Vamos nos lembrar, por exemplo, que um dos movimentos sociais mais importantes desse momento vai ser o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo, que vão pressionar por uma implementação da reforma agrária de fato, tá? São anos, por exemplo, em que a oposição vai também se aglutinando, em que o PT vai se formando todo um consenso depois contra o FMI. Quer dizer, são anos muito agitados, tá? Então, aqui eu estou trazendo mais carne, mais contexto, só para vocês poderem entender esse descompasso entre as coisas. Porque, por vezes, quando a gente lê o texto está tão na teoria, ele está tão na análise descritiva, na análise mais científica, que a gente perde do horizonte o quadro, o pano de fundo do que está acontecendo. Então, o que a Celina Souza está sinalizando para a gente aqui, galera, nessa revisão da literatura que ela faz, é justamente isso. E é essa a pergunta geral do texto. Então, quem fez a leitura do texto da Celina? Levanta a mãozinha para o tio ver. Aê, muito bom. Bia, pode levantar a mão aí, dá uma mentira aí, só para ficar bonito no filme. Vitor também, né? Isso, legal, obrigado. Tô brincando, gente. Lorene, vi parabéns aí pela leitura. Os outros eu não tô vendo, gente. Ó, o meu sonho é um dia o Leonardo abrir a câmera, a Ana Letícia, a Bruna, o Marcel, a Jéssica, a Maria. Ô, Bruno, abre essa câmera aí, né? Pousar no Instagram dá, né? Mas para abrir a câmera não abre, né? Então vamos lá. Deixa eu ver quem mais legal. Marcelo, Bruno Henrique, o André. Olha lá, ela deu risada. O Gabriel, né? Então vamos, gente. Vamos, pô, vamos, né? Vamos, porque é bonito quando vocês estão na sala de aula também. Não é vergonha, não, tá? No Instagram, passa maquiagem, passa tudo. Aí vem ter aula com o Brunão, uma várzea, né? Uma várzea, né? Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Então, o que acontece, galera? Veja só. Quando a Celina Souza, então, está escrevendo o texto, está reconstruindo essa coisa das políticas públicas e tal, ela está preocupada, basicamente, em responder a essa pergunta, tá? Então, ela vai fazer toda a análise do texto, mas a pergunta central desse artigo, né, a reflexão importante que ela faz nesse artigo é essa. Como e quando o interesse pelas políticas públicas acabou sendo trazido de volta para o debate para tentar equacionar qual o problema, tá? Então, esse interesse, no caso brasileiro, foi muito maior na área das políticas públicas, quando cada vez mais as pressões pela implementação dos direitos sociais, que estariam dentro da lógica de construção das políticas sociais, passou a ser mais evidente, que é justamente no momento em que o Estado está diminuindo o seu papel, tá bom? Então, é a partir dali que houve essa ressignificação do campo das próprias políticas públicas. E aí você pode pensar, isso também é fruto da democracia, né, galera? Porque em anos anteriores, o que você vai ter quando você faz uma análise mais panorâmica, um voo mais panorâmico sobre políticas públicas no Brasil? Você vai ter basicamente aquela perspectiva, aquela ideia de que política pública é a ação única e exclusivamente do Estado, né? E aqui, já nos anos 90, nós temos novos atores que estão surgindo nesse processo de pressão, inclusive, para a implementação das políticas públicas. Temos os movimentos sociais que estão surgindo, temos novos partidos políticos que vão passar a disputar o poder, né, alguns que vão representar até uma inovação no sistema político brasileiro. Nós passamos a ter novos grupos de pressão que vão ser organizados, né, inclusive que vão pressionar de maneira muito forte até a modernização de algumas legislações. Vamos lembrar, por exemplo, que uma daquelas leis, aquela que é terror lá do servidor público, todo mundo fala, vocês que estudam direito administrativo aí, gente, me ajuda, vai. É aquela de 92, a 666, a lei do capeta lá, como é que é? A da licitação lá, a lei do capeta lá do Satanás, como é que chama, pô? Esqueci o nome dela. Aquela que, resumindo, vai, eu não lembro, gente, essas coisas jurídicas também é muita coisa pra minha cabeça, vai.
Mas, enfim, é a lei lá que obriga o servidor a cumprir com os princípios, tem que fazer a licitação bonitinha, né? Terror de servidor público que faz cagada lá. É de 92, se não me engano, tá? Que é a da licitação, dos contratos e tudo mais lá. Depois vocês pesquisam. Acho que é a 8666. Isso, Lorena! Isso, garota! 8666, lei. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver de quando que ela é. Que é a de licitação, tal, que estabelece as regras de contratação. É a 8666D93 aí, ó, quase. Bati na trave. Pode falar. Aqui você está falando de responsabilidade fiscal, não é? Tá, agora entendi. Isso, exatamente. Não é só de responsabilidade fiscal, Vicky, é a de contratação mesmo, a de licitação e contratos, né? Que a gente fala que é terror de servidor público, né? Que a gente brinca que é a lei do capeta, por quê? Né? Direito administrativo, a galera. Vocês não ouviram isso na faculdade? Os professores não falaram isso para você? Gente, a lei 866693, é isso mesmo, é a lei do capeta. Terror, cagada de servidor público, né? Servidor público faz cagada, teme ela, né? Porque vai em cana, né? Perde o cargo, enfim. Em tese, né, gente? Porque no Brasil o que você mais tem é maracutaia, né? Mas, enfim, é nesse momento também que está sendo criado esse novo ordenamento jurídico, que é onde novos grupos estão entrando cada vez mais em cena e no jogo de maneira muito pesada, né? Não é à toa que essa lei de licitações e contratos, gente, você pega lá, eu já comentei isso com vocês. Isso aí foi feito nitidamente pelo lobby da construção civil, galera, né? Vai ver como é que funciona a lógica de uma licitação. Os caras pensam em licitação para comprar prego, parafuso, madeira, porta, é esse tipo de coisa, né? Tanto é que a grande dificuldade hoje de como fazer contratação ainda passa por isso, tá? Ainda passa por isso, porque toda a própria concepção da lei foi feita com base nesse lobby, que era um lobby muito forte à época dentro do Congresso, da própria construção civil. O Wagner Pralon Mancuso, que é o cara que estuda lobby, por exemplo, você já deve ter ouvido falar dele, Wagner, professor da USP lá e tal. O Wagner tem um livro que é a tese de doutorado dele, se não me engano, que ele fala sobre a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a construção do lobby, tá, no Congresso Nacional. É um livro muito bacana, é um livro muito legal. Quando eu dou a outra matéria para vocês, que seria políticas públicas, processo decisório. A gente nunca lembra os nomes direito dessa disciplina, vai? Processos decisórios em políticas públicas. Olha o Dameta, ele teve na jornada passada. Teve. Eu gosto do Vagnão, cara. Ele é bem petista e tal, mas ele é uma figuraça, cara. Ele é uma figuraça. Aí tem um livro aqui dele, que é a professora Andréa Gozeto, que é da GV também, que é um livro muito bom, que é sobre o lobby. É um livro pequenininho, você quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês, só para ilustrar. Para quem tem curiosidade, às vezes, no tema, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o tema também. É bacana e eu geralmente passo como leitura quando eu dou processos decisórios e políticas públicas no Brasil, tá? Que é o livro Lobby Políticas Públicas, que é uma coletâneazinha da FGV de bolso, tá? Eles explicam aqui de maneira muito simples, muito didática, o que é o campo das políticas públicas. E esse livro é um livro mais recente, é um livrinho didático, tá, pessoal? Mas o grande trabalho é a tese do Wagner sobre o lobby da indústria da construção civil no Congresso, todas as pressões e tal. Né? Mas por que eu cheguei nisso? Por que eu cheguei nisso? Por que eu cheguei nesse ponto? E como é que eu cheguei nesse ponto? Porque eu estou basicamente reconstruindo, eu estou contextualizando o momento em que essas políticas públicas vão ganhar um ressignificado, que é o grande objetivo do texto da professora Celina Souza. Tudo bem até aqui, galera? Ou não? Dá para entender esse objetivo dela? E mesmo para quem leu o texto, talvez tenha mudado o olhar a respeito do que leu, porque entendeu qual que é a questão, qual que é o problema central que ela está tentando explicar. Né? Então, ela parte dessa pergunta para tentar fazer toda a análise, né, de como as políticas públicas entraram no Brasil com um significado mais importante. Fazendo essa ponte, galera, eu quero pegar e quero rapidamente passar pelo texto também do professor Leonardo Sec, para dizer basicamente o seguinte: o Sec, no texto dele, vai colaborar para o nosso debate de hoje, na medida em que, de maneira super didática, tá? Na medida em que, de maneira super didática, o que ele tenta fazer, pessoal? Ele tenta basicamente fazer uma discussão simples a respeito da definição da própria ideia de política pública, tá? E ele vai mostrando alguns dos empecilhos para a gente pensar o que é a própria política pública. Porque a Celina Souza está analisando isso, tentando responder à luz do caso brasileiro. Mas ele faz uma discussão mais genérica do que a política pública, que é algo que eu sei que vocês já fizeram em disciplinas anteriores, mas eu sempre deixo nesse curso para a gente poder relembrar aquilo que já foi discutido, aquilo que já foi dito, tá? E agora vocês com uma maior maturidade, inclusive, para poder identificar esses atores que eles vão elencando
e poderem entender esses debates a respeito dos nós conceituais sobre o próprio campo das políticas públicas, tá? Então, o que acaba acontecendo? O Leonardo Seck, no texto, ele vai definir a política pública da seguinte forma, tá? Ele vai dizer que, eu não lembro a página agora, tá? Mas quem tiver aí, depois pega. Ele vai dizer basicamente o seguinte, olha, uma política pública, ela nada mais é do que uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, né? Ele vai dizer, a política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Então, o que acaba acontecendo? Essa definição de política pública soe, talvez, para nós, desde o início, como uma ideia, ou fortemente relacionada a uma perspectiva, de que o problema... Quem define o problema público? Né? Essa que é a nossa reflexão. Quem que define o problema público? É o próprio poder público? Ou quem define o poder público é a sociedade? É só a sociedade? Ou é a sociedade também e o mercado? Como assim um mercado? Será que o mercado pressiona para a definição do que seria um problema público? Será que a sociedade civil organizada pressiona para a definição do que é um problema público? Então, veja, essa definição, por mais que seja extremamente genérica, ela já traz consigo uma reflexão a respeito dos próprios desafios teóricos ou dos nós conceituais, como o professor Leonardo Seck chama aqui no livro, nesse esforço de definição das políticas públicas. Porque ele vai basicamente dizer que, na base de uma política pública, há dois elementos que são fundamentais para a gente poder conceituá-la, né? O primeiro é a intencionalidade pública e o segundo seria a resposta ao problema público. Então, eu posso imaginar que uma política pública, em princípio, ela nada mais é do que uma diretriz que foi formada, que, portanto, tem uma intencionalidade por parte dos atores que estão por trás dela, né, para dar uma resposta ou enfrentar um determinado problema público. Agora, você pode já começar a imaginar o seguinte, a definição do que seria esse problema público, ele tem uma diferença substancial, por isso que eu também disse isso lá atrás para vocês, né, do significado da democracia. Ele tem uma diferença substancial a depender do ambiente em que ele se dá. Uma coisa é ter um ambiente onde não há liberdade para as pessoas poderem expressar aquilo que elas acham de mais relevante, de participar. Outra coisa é ter um ambiente em que há essa possibilidade. Percebe? Como assim? Vamos pensar no seguinte sentido. E é isso um pouco do exercício que eu queria também que vocês fizessem de maneira mais prática para a gente poder ir linkando com os temas que a gente está discutindo. Qual que é hoje, por exemplo, um problema público relevante? E aí eu quero ouvi-los também, quero que vocês participem, quero que vocês abram, né, o microfone, enfim, para a gente poder construir um raciocínio, a linha de raciocínio junto. O que seria hoje na sociedade brasileira? A Jéssica está perguntando, a intencionalidade seria como um jogo político? Tem a ver com um jogo político, sim, Jéssica, você não deixa de ter razão. Por que ela tem a ver com um jogo político? Porque há intenções em poder resolver ou pode haver intenção também em não fazer absolutamente nada. Então faz parte do jogo político. Faz parte de um espaço de conflito. Se fosse dentro daquela logiquinha da divisão das palavras, né, se a gente pegasse aquela divisãozinha das palavras, né, como norte, então vamos só retomar aqui, que a gente no português usa política para falar, para significar uma miríade de coisas, né, mas quando a gente pega o vocábulo na língua inglesa, fica mais fácil a gente tentar distinguir isso, né, por isso que geralmente os estudos fazem referência a esses vocábulos, né, essas terminologias na língua inglesa, que é o que eles chamam de politics, e as politics diz respeito às atividades diretivas autônomas dentro da sociedade, então é o exercício do poder de maneira geral, quando a gente fala em politics, é política, né, de maneira geral. Teriam as policies, que é justamente o resultado das ações, né, são o resultado das ações públicas voltadas à resolução do problema público. Então as policies seriam essa ideia de política pública, tá? E você tem a política, está relacionado justamente às características do sistema político de um determinado país, que eu já havia feito referência, inclusive na nossa última aula. Então, retomando aquilo que a Jéssica colocou aqui, né, da questão da intencionalidade, por exemplo, ela perguntou, a intencionalidade seria como um jogo político? Sim, a intencionalidade seria como um jogo político, porque ela é o próprio jogo político, se você parar para perceber. Porque é aquilo que você elenca como alvo de resolução de um problema público, né, ou seja, se esse problema ele é reconhecido pelos atores como um problema a ser enfrentado, ou se ele não é reconhecido pelos atores como um problema a ser enfrentado. Perfeito? Então, quer dizer, essa ideia da intencionalidade tem a ver com a própria disputa, com o próprio jogo político. E o que eu colocava para vocês pensarem era que, dentro de uma sociedade democrática,
ou que esteja ali formada numa base democrática, o que você tem como novidade? Você tem uma pluralidade de atores, né? Você tem uma legitimidade da pluralidade dos atores envolvidos no processo. Atores que até então não têm interlocução passam a ter. Atores que não têm expressão e legitimidade passam a ter. Isso impacta inevitavelmente nos problemas públicos a serem definidos. Dá para entender essa ligação ou não, gente? Tá tranquilo quanto a isso? Tá? Então, veja só a coisa. Se a gente pegasse, por exemplo, e aí eu fiz a pergunta para vocês, onde eu quero ouvir vocês para a gente fazer esse exercício para tentar entender. Me deem um exemplo de um problema público relevante hoje e que envolve essa intencionalidade pública e que envolve, inclusive, múltiplos atores. Aí a Ana aqui, peraí, que eu vou ter que pegar no chat aqui também, né? Corona, olha lá, Ana, a galera já foi corona, né? Na veia. Então, mas tenta me dar um exemplo de como eu consigo identificar isso pela política de saúde. Vamos ser mais específico ainda. Professor, vamos lá. Talvez essa questão de, por exemplo, eu conversei com o pessoal agora no WhatsApp, mas essa questão do uso de máscara. Perfeito. Durante esse período de pandemia. Que aí seria mais uma solução do que um próprio problema, ou não? Não, é legal que você levanta, Beatriz, Beatriz, né, ficou feio, né, da impressão que eu tô bravo com você, né? Então, quer dizer, Bia, é legal esse problema que você levanta, porque, ó, vamos parar para pensar, né? Concordo com vocês, acho que o grande assunto do momento é justamente a política de saúde, se a gente pensar de maneira ampliada. A intencionalidade pública, qual é que seria nesse caso? Né? Há dois elementos ali na base de uma política pública. O que seria a intencionalidade? Resolver o problema do vírus, perfeito? Né? Aí vem, o que seria a resposta ao problema público? Bom, a resposta ela não é única, né? A resposta ela exige vários frontes de ação para a gente poder resolver. Mas a essa altura do campeonato, se vocês pararem para perceber, e aí olha que legal como é interessante observar isso conceitualmente. Do ponto de vista dos atores estatais, centrais, fundamentais no processo, não houve qualquer tipo de mobilização para dar uma resposta razoável a esse problema público. Se a gente pensa, por exemplo, na figura do governo federal. Como assim, professor? Vamos lembrar, por exemplo, como a Bia colocou, que a campanha da máscara, que já ficou mais do que nítido, que é uma campanha importante, fundamental de conscientização, ela não veio, por exemplo, do Estado. Não do Estado no nível nacional. Veio incentivada por governos municipais, por governos estaduais, né? Mas ela veio principalmente incentivada por quem? Por movimentos da sociedade, né? Por exemplo, o Itaú, eu não sei se vocês sabiam disso, mas o Itaú, através daquela coisa eu não lembro o nome do grupo, mas com o Drauzio Varela, com uma série de pessoas ali envolvidas, os caras fizeram uma campanha lascada em relação à questão do uso da máscara. Tanto nas redes, em canais de televisão, uma série de coisas. Quer dizer, veja que interessante, ali há uma intencionalidade para tentar resolver um problema. E ali há a tentativa de resolução de um problema público que não veio por parte de atores estatais. Só que quando a gente faz essa diferença, é isso que o SEC vai dizer. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Quando a gente está discutindo a respeito de abordagem de políticas públicas, né, a gente tem geralmente dois tipos de abordagem sobre elas. A primeira, que seria aquela abordagem onde os autores vão reconhecer, né, que política pública é aquilo que deriva da ação do Estado. E, portanto, o resto não seria política pública. Ou ele vai dizer, e você tem outro conjunto de autores que vão dizer que o que importa é justamente você ter uma abordagem multicêntrica ou policêntrica, reconhecendo que há vários atores envolvidos no processo. Certo? Só que aí veja que interessante, ele vai falar, mas essa distinção entre se a política pública está dentro de uma esfera estatal ou não estatal, ela é improfícua. Ou seja, não resolve muito o problema do ponto de vista conceitual. O nó conceitual para definir a política pública estaria muito mais na distinção entre a natureza do ator, a partir do ator envolvido, entre esfera pública e esfera privada, ele vai dizer. Aí você fala assim, mas como assim, professor? Aí ele dá até um exemplo no livro, quem leu aí com atenção, que é um exemplo interessante. Ele vai dizer o seguinte, né? E aí depois eu vou deixar a Lorena falar. Muito bom. Ele vai fazer a seguinte distinção. Ele fala assim, ó, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela não realiza políticas públicas que são importantes para o Brasil, do ponto de vista infraestrutural, de matriz energética e tal? Sim.
A Petrobras, ela é uma empresa estatal? Depende. Ela é uma empresa meio estatal, mas ela é uma empresa metade também o quê? Privada. Ela tem acionistas. Né? Fala assim, então como é que eu classifico, é isso que ele quis dizer, do ponto de vista mais teórico, como é que eu classifico isso pela simples distinção entre esfera estatal e esfera não estatal? Então assim, isso acaba virando um círculo, onde eu não saio desse problema, eu não saio desse nó conceitual. Então ele fala assim, quando a gente discute política pública, faz mais sentido a gente discutir essa distinção entre os atores da esfera pública, e aí atores da esfera pública podem envolver atores estatais ou atores não estatais. Percebe? E atores da esfera privada. Pode falar, Lorena, você queria falar, vai lá. Não, eu ia destacar e aí eu não sei, na verdade, se seria uma política pública ou não, que é a lei de auxílio emergencial e também a lei Aldir Blanc, que é a lei que foi criada para o auxílio à cultura. Perfeito. Que aí vem de uma manifestação do governo federal. Perfeito, perfeito. É óbvio que a gente tem que parar para pensar o quê, gente? O Estado ele é extremamente importante no debate sobre as políticas públicas. Né? O Estado ele é o grande elemento. Só que, veja, pensar única e exclusivamente política pública como ação do Estado é pensar de uma maneira muito reduzida dentro de um contexto democrático. Porque você tem múltiplos atores envolvidos no processo. Então, vamos imaginar outros exemplos. Né? Vamos pegar um outro exemplo da atualidade. E é esse outro exercício que eu quero que vocês façam. O que tem sido noticiado recentemente nos jornais? O que tem sido noticiado recentemente nos jornais a respeito dos investidores dentro da lógica da área ambiental? De que vários investidores, né, é uma pressão. Vários investidores estão fazendo uma pressão danada dentro do governo para que o Salles lá caia fora, por exemplo, que é o atual ministro do Meio Ambiente. Sob o argumento de que não dá para você ter investimento ou endossar um governo que não tem o mínimo de responsabilidade com o meio ambiente por conta do avanço forte das queimadas. Quando foi essa semana, por exemplo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ganhou os holofotes na mídia, tá? E eu estou exemplificando com casos concretos agora da atualidade para ficar mais fácil. Né? Ela ganhou, por exemplo, todo o destaque na mídia, dizendo que o agronegócio brasileiro não precisa das terras amazônicas para poder prosperar. Deu uma entrevista gigante. Saiu no Estadão, saiu no UOL, saiu num monte de meio de comunicação. Eu posso até depois passar, eu vou até depois fazer, depois não, porque se eu não fizer agora, eu não lembro de fazer, gente. Então vamos lá. Então eu vou até passar para vocês, porque eu lembro que eu organizei essas informações, né, mandei para um outro amigo meu, que é um amigo meu que dá aula de geografia, que a gente estava debatendo sobre uma aula a respeito de questões agrárias, enfim, e aí eu linkei aqui para o caso das políticas públicas, porque faz muito sentido. Eu vou mandar para vocês no grupo lá nosso. Gente, quem não está no grupo, entre no grupo, viu? O grupo é extremamente divertido. Às vezes eu falo umas abobrinhas lá, mas faço uns convites meio loucos lá para vocês, mas o grupo, ele é extremamente eficiente, ainda mais nesse momento que a gente precisa se comunicar. Então, mandei 2 notícias lá. Um que é o agronegócio não precisa da Amazônia, que é uma entrevista da Tereza Cristina. E o segundo é uma reportagem de ontem, que saiu no G1, dizendo o seguinte: até 1/5 das exportações de soja e carne da Amazônia e do Cerrado para a União Europeia tem rastros de desmatamento ilegal. Então veja só que situação delicada que nós estamos. Ontem, em live, o presidente Jair Bolsonaro disse, foi o dia do fico. Você sabe o dia do fico? Lembra do dia do fico do Dom Pedro? É o fico e tal. Então, a galera tá brincando nos meios de comunicação, tá dizendo que ontem foi o dia do fico. Por quê? Ele falou que o Pazuello fica no Ministério da Saúde e que o Ricardo Salles fica no Ministério do Meio Ambiente a despeito da pressão externa sobre essa questão ambiental em cima dele. Então, veja que interessante. Do ponto de vista ambiental, teve aquela fatídica fala dele que gerou uma mega blaster repercussão na sociedade brasileira, quando ele disse que tem que passar a boiada. Lembra disso? Quando vazou um dos seus áudios da reunião lá ministerial, ele falou, tem que passar a boiada. E o Bolsonaro disse que não, ele quis dizer que algumas áreas que seriam de difícil regulamentação tinha que aproveitar esse momento para tentar avançar com a agenda. Falou de maneira deslavada mesmo, né, para avançar na agenda. Então, veja que coisa interessante. Quando a gente pensa nas políticas ambientais, né, o que acaba acontecendo? O Estado, de maneira geral, a nível nacional,
ele tem tido muito mais uma inação nessa área do que efetivamente uma ação. E a ação da defesa nas áreas ambientais vem basicamente de atores que são atores não estatais, que são atores principalmente da sociedade civil, como é o caso, por exemplo, das ONGs, que tem atuado num sentido muito forte de fazer uma defesa em relação ao próprio Código Ambiental, Florestal brasileiro, para que isso seja preservado e tudo mais, né? A mídia entra como um ator muito fundamental nessa equação toda, na definição do próprio problema público, porque se dependesse da mentalidade de quem hoje está, por exemplo, à frente do governo, essa seria uma área em que a política pública ela seria basicamente o de não realizar a lógica da proteção, ou dar uma boa amenizada nos aspectos mais fiscalizatórios que são tão fundamentais para que o meio ambiente pudesse ser ali garantido, né? Não é à toa que, por exemplo, o avanço do desmatamento na Amazônia atingiu um grau que foi um grau impressionante nesse último ano, né? Ele já chegou a ser muito elevado, já foi muito alto, começou a dar uma diminuída em meados dos anos 2000, e quando esteve o Código Florestal lá atrás, teve-se muita crítica, enfim, em relação à remodelação da política ambiental no Brasil e tal. Só que depois daquilo, você teve como um dos impactos imediatos uma diminuição bem forte do desmatamento. Você teve uma diminuição bem forte do desmatamento. E agora nós avançamos de maneira muito expressiva no sentido desse desmatamento. Não tanto quanto foi lá atrás, em meados dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, tá? Não tanto quanto lá atrás. Quem quiser pode, por exemplo, observar os dados do INPE para ter uma dimensão disso, né? Os dados são públicos do INPE. Se você verificar eles e analisar, você vai perceber isso que eu estou falando para vocês. Só que é um aumento significativo em relação ao que foi a política ambiental nos últimos 10 anos. E parando para pensar também, né, dentro desse exemplo que nós estamos pegando aqui da política pública na área ambiental, de que o meio ambiente em si, ele passou a ser alvo de preocupação mais incisiva em meados dos anos 90 para cá. No caso brasileiro, fundamentalmente depois da Rio 92, por exemplo. Que é quando ele começou a ter um destaque muito maior. As discussões internacionais sobre emissão de gases poluentes e tudo mais, o Brasil se posicionando como um país que, justamente por ter parte substancial dessa biodiversidade, deveria ter uma matriz de preocupação ambiental, né, por parte de atores, né, do Estado, ou seja, da esfera pública e da esfera privada, muito cuidadosa, muito delicada. Não é à toa que houve um processo de fortalecimento do próprio Conselho de Meio Ambiente dentro disso tudo. Por quê? Porque, em alguma medida, se a gente parasse para pensar, a lógica... Espera só um minutinho, gente, que eu vou ligar o computador aqui, que a bateria está acabando. Né? A lógica não pode ser a devastação, muito pelo contrário. A lógica, ela tem que ser o quê? Uma exploração econômica mais sustentável da floresta que possa garantir a nossa entrada na exploração ali, mirando não só o curto prazo, que é vender soja e vender carne, né? Mas que seja mirando o longo prazo. Né? Mirando o longo prazo, que é dentro de uma lógica de economia sustentável e tudo mais. Tanto é que existe uma série de fundações de empresas, portanto, essa esfera privada, que impacta também na lógica política, que fizeram uma defesa muito grande em relação à floresta, que tentam manter uma economia mais criativa relacionada à floresta. Por exemplo, indústrias de cosméticos, se não me falha a memória, a Natura. Né? A Natura tem um instituto, tem a fundação, enfim... Tem uma série de coisas pensando nessas políticas ambientais em formas mais inteligentes de poder explorar a floresta. Então, veja que interessante. Né? Dentro dessa nova lógica democrática, novos atores vão surgindo no processo. Tá? O que não faz mais sentido pensarmos única e exclusivamente como o Estado como principal agente dentro desse campo das políticas públicas. Mas isso é uma inovação que quem permite trazer é justamente a democracia, essa maior pluralidade de atores. Algo que você não tem dentro de uma lógica não democrática, tá? Então, acho que esse exemplo deixa um pouco claro para nós. Né? A gente poderia pegar outras áreas de políticas públicas, mas esse deixa um pouco claro, né? Talvez aquelas áreas em que o Estado tem uma presença muito mais forte no Brasil, são aquelas que historicamente ele sempre arrogou a si essa função, e aquelas também que se tornaram políticas públicas de caráter universal na Constituição, né, gente? Que aí é o caso que eu sempre venho dizendo para vocês, né, da saúde e da educação. Embora aqui também tenha gargalos significativos para a gente pensar. Tem gargalos gigantescos para a gente pensar. Né? Eu, a semana passada, coloquei polemizando, e aí eu achei legal, porque vocês também compartilharam, né, enfim, lá no grupo tal, a notícia da coisa do Fundeb, né, que não entrou em votação ainda, né? Falaram que ia entrar, mas
não entrou ainda em votação, ainda está... É política, né, gente? É da política. Um fala uma coisa, outro fala outra, um vai aquecendo o motor. Falaram que vai ser essa semana, porque, ou semana que vem, no caso, porque agora que entrou o novo ministro, né? O Milton Ribeiro. Exatamente. Né? Então, o novo ministro entrou, estava naquela coisa da pauta da educação, muito embora o Congresso não precisasse do ministro em si, né, para poder fazer essa votação, mas simbolicamente é importante você ter uma coordenação dentro disso, né? Enfim, mas veja, essas políticas, né, para não perder o fio do raciocínio, essas políticas aqui, de caráter mais universalista, são aquelas em que o Estado, obviamente, é muito mais pressionado a dar respostas, né? E aí o Estado é um ator fundamental. E aí até o próprio Eduardo Seck no livro vai dizer o quê? Ele falou, olha, por que respondendo a uma pergunta, eu fazendo a leitura, formulei essa pergunta, né, para o livro. Então, por que inevitavelmente o Estado é tão importante no debate das políticas públicas? Por três razões. A primeira delas, a elaboração de políticas públicas é uma das razões existenciais do próprio Estado, ou seja, é um dos sentidos de existência do Estado. Né? Esse é um ponto fundamental, um ponto importante. Muito embora não fosse o objetivo no início do processo de formação dos Estados, que era muito mais garantir, vamos dizer assim, os aspectos mais legais, mais territoriais e tal, mas com o passar do tempo e as transformações, foi cada vez mais, justamente, o Estado foi sendo cada vez mais chamado, né, a ter que lidar com essas dimensões de políticas públicas, na medida que você tem uma ampliação, inclusive, da lógica de cidadania e dos direitos, né. Então, o Estado ele é um ator importante nesse sentido, porque está na sua própria razão de existência, né, levar adiante essas políticas públicas. Segundo, o Estado ele é o ator que detém o monopólio do uso legítimo da força, que inclusive está na base da definição estatal, por exemplo, que o Weber faz, né, que outros tantos autores, né, Charles Tilley, enfim, uma série deles, quando vai tentar conceituar Estado, vai dizer, o Estado é aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força, o que inevitavelmente confere um aspecto de maior superioridade em relação a outros atores, né? O Estado tem uma capacidade de coordenação maior, o Estado tem uma capilaridade muito maior e, portanto, tem essa capacidade de dar respostas, né, mais incisivas, né? Com exceção, talvez, de algumas organizações, de algumas empresas, enfim, mas o Estado é muito maior nesse sentido. E o Estado Nacional é justamente, né, o ator, o órgão, né, a instituição que controla boa parte dos recursos, né, gente? Porque justamente tem essa lógica arrecadatória. Então, quer dizer, ele ali tem as condições, não só institucionais, as condições políticas, mas as condições econômicas também de levar adiante, certo? Algumas empresas, obviamente, talvez em algumas áreas tenham uma função muito importante. Então, por exemplo, quando a gente pensa as políticas, vamos aqui refletindo aqui de maneira rápida, trazendo um outro exemplo para o caso brasileiro. Quando a gente pensa nas políticas de proteção social, no sentido mais da assistência social, durante muitos anos o Estado teve uma completa inação nessa área também. Quem levou muito adiante, que tinha força também para poder fazer isso, mas quem levou muito adiante, quase que em caráter assim de única e exclusivamente benevolência, enfim, né, aquela coisa muito mais da sensibilidade, né, de ajudar aos pobres e tal, foi a igreja, no caso brasileiro. E a conversão de políticas públicas de caráter mais nacional na área de assistência é algo muito recente, viu, galera? Tanto é que, por exemplo, a própria criação de um sistema unificado de assistência social vai se dar de meados de 2005, 2006 para cá, se não me falha a memória. Então, quer dizer, é um período muito recente, né? Um período muito recente. Então, assim, são áreas nas quais o Estado veio sendo demandado cada vez mais a agir, mas que historicamente nem sempre foi ele que agiu. Teve outras organizações, outras instituições, outros atores que acabaram sendo os principais atores dentro dessas políticas, tá? Só que é preciso também fazer a seguinte distinção, e aqui eu acho que dá sempre um nó na nossa cabeça, né? Políticas governamentais não é a mesma coisa que políticas públicas, tá? Então, políticas governamentais não é a mesma coisa de políticas públicas. Porque a essa altura do campeonato, acho que ficou claro que a própria ideia de políticas públicas envolve uma multiplicidade de atores. Por mais que às vezes a abordagem dê maior ênfase no Estado, ou a abordagem dê uma maior ênfase no papel de todos esses atores, é inevitável reconhecer que há uma multiplicidade de atores, né? Há uma multiplicidade de atores envolvidos nisso. E que, portanto, as políticas governamentais, por vezes, elas são uma parte da política pública.
mas ela não é a política pública em sua integralidade. Percebe? Então, as políticas governamentais, elas são, às vezes, parte substancial, né, de uma política pública voltada para a resolução de um problema público. Mas ela não é a política pública em si, porque você tem, às vezes, algumas áreas de políticas públicas em que o Estado nem é o principal ator, às vezes. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Dentro dessa lógica de concepção, de discussão, se vocês quiserem acrescentar algo, né? Enfim, fiquem absolutamente à vontade, viu? Teve alguma coisa no chat aqui? Deixa eu ver. Bruno. Pode falar, querida, vamos lá. Qual seria um exemplo de uma política pública que não é uma política governamental? Uma política pública que não é uma política governamental. Eu tinha dado esse exemplo mais histórico do ponto de vista da assistência, né? Então, por exemplo, a assistência social, durante muitos anos, não foi uma política pública do Estado. Vamos pensar o seguinte, uma política pública que não é uma política governamental, necessariamente, né? Médicos Sem Fronteiras, bom exemplo, bom exemplo. O Vitor falou. Por quê? Porque é uma política que resolve um problema público, mas que por vezes não tem... Bom exemplo, mas que por vezes não tem. É muito mais uma iniciativa da sociedade civil organizada, né, e de outras organizações, instituições, que pode até ter o apoio governamental, mas ela não é uma política governamental. Por exemplo, uma política governamental é a política de educação. Ela não é exclusivamente governamental, mas ela é majoritariamente governamental, certo? Um outro exemplo, deixa eu pensar aqui, Lorena, esse exercício de exemplificação é um exercício interessante, porque faz a gente parar e pensar e botar as coisas, né, na mesa, assim, para a gente poder refletir. A política ambiental, a política governamental, vamos ver qual outra. Por exemplo, a política relacionada à área de esportes, né, a área de esportes, embora você tenha algumas políticas governamentais, mas você teve durante muito tempo políticas não governamentais dentro dessa área de incentivo, né? A coisa do esporte, a prática esportiva, tal. Por exemplo, você tem uma série de fundações de jogadores de futebol que tem escolinhas, né, de futebol para crianças carentes e tal, né? A despeito da figura que eu não gosto particularmente dele, né, do bendito Neymar lá, mas enfim. Mas ele tem, por exemplo, ele mesmo tem uma fundação relacionada ao seu nome que atende diretamente uma série de crianças. Por exemplo, né, dentro desse mundo esportivo, que atende a outros objetivos, né, que não é uma política governamental. Mas, por exemplo, a educação, que seria a educação no sentido mais... Não sei se esse seria o termo mais adequado, mas a educação no sentido mais complementar. O Instituto Ayrton Senna, por exemplo. Né? O Instituto Ayrton Senna leva adiante uma determinada política que, portanto, resolve problemas públicos, que tem a ver com a carência de algumas crianças, tem a ver com a lógica de profissionalização, de atendimento, e que não é necessariamente uma política governamental, mas está dentro de um arco de uma política pública, né? Porque está diretamente dialogando com um problema público relevante, certo? Óbvio que se você parar para pensar, você vai ver assim, eu acho que não existe política pública 100% que não dialogue com o Estado, né? É muito raro, talvez, você ter isso. Eu não conseguiria pensar aqui de bate-pronto, tá? Mas você tem políticas que não necessariamente são políticas governamentais. Vai lá, Vi. Professor, assim, eu estava checando isso. Quando eu tenho uma ONG que ela tem incentivo fiscal para deixar de pagar determinadas coisas, para que ela possa ajudar as pessoas. A política governamental é um incentivo fiscal, e aí a política pública que a política pública que a ONG faz pode ser de um autor de sociedade civil ou não, mas aí o incentivo fiscal é sempre governamental. É basicamente isso? Por exemplo, você tem nesse caso você tem o quê? A política governamental, ela é o próprio incentivo, concorda? Só que a execução, a ação, os outros braços da política pública não é o Estado que faz, entende? Então isso é interessante também. Então assim, o que seria a política do Estado? Porque veja, isso também é uma questão, é um nó conceitual, né? Se a gente parar para pensar. A gente define a política pública como essa coisa da resolução do problema público, só que quando a gente vai observar por dentro uma política pública, a gente vai ver que ela geralmente não é só a lei, ela não é só a ação, ela tem múltiplos braços, né, gente? Ela tem múltiplas ramificações, né?
Então, às vezes, quando você vai analisar uma política pública, você está analisando um pedacinho dela, mas não ela na sua integralidade. Porque uma política pública ela vai se desdobrando numa série de programas, numa série de diretrizes, né, numa série de ações específicas. Né? Então, quer dizer, ela vai criando uma lógica de ramificação muito grande, onde, obviamente, você até pode ter uma determinada diretriz. E aí, quando a gente fala dessa coisa de ser política governamental ou não governamental, a gente não está fazendo referência a toda essa capilaridade, mas está fazendo mais referência em relação à diretriz, entende? Então, há algumas diretrizes que não são orientadas diretamente pelo Estado, ao passo em que outras diretrizes são orientadas diretamente pelo Estado, né? Então, nesse exemplo que você deu, né, nessa questão que você colocou que é bacana, a gente estaria diante desse dilema. Então, a política pública, né, ela é muito mais ampla, a política governamental é dar um incentivo, mas as ações, os programas, as medidas, o impacto, a avaliação, por vezes, nem é o Estado que faz. Quem faz são essas associações, né? Quem faz são essas fundações ligadas a essas empresas e tal. Né? Antigamente você tinha o grupo Abrinq, se não me falha a memória, posso estar até falando besteira, mas que tinha a ver com políticas que tinham impacto, por exemplo, na infância. Né? Tinha a ver com políticas que tinham impacto na infância. Você quer ver, por exemplo, uma coisa que é mais atual? Você tem uma série de fundações ligadas a partidos políticos que, embora até acessem recursos públicos, né, você não pode dizer que é uma política governamental. Porque quem conduz, às vezes, essas políticas são essas entidades, são essas fundações. Percebe? Então, isso também é interessante de você observar. Por exemplo, uma vez eu fui palestrar, como é que chamava o instituto lá? Instituto Ana Rosa, foi um instituto que eu fui palestrar uma vez em São Paulo. O Instituto Ana Rosa, ele oferecia educação complementar. Então, assim, no horário inverso em que as crianças não estavam na escola, né, elas iam para o instituto e tinham uma série de cursos profissionalizantes, curso de informática, enfim, uma série deles. Eles até recebiam recursos do Estado, certo? Tinha um percentual, mas era um percentual pequeno, era um percentual minoritário, frente ao percentual majoritário, que era basicamente de patrocinadores externos. Inclusive, a própria área do Instituto, por exemplo, era uma área que foi doada por um grande fazendeiro de café de muitos anos atrás. Então, os caras tinham uma lógica ambiental. Vou dar um outro exemplo. Fundação Julita. Já fui na Julita em São Paulo, dá muita palestra de curso de educação política. É a Fundação Julita. A Fundação Julita, ela tem um apoio muito forte da prefeitura, mas ela tem uma série de empresas parceiras que, dentro dessa política governamental de incentivo fiscal, alocam os recursos diretos, mas aí chegam a formar conselhos para poder verificar como que se dá a lógica de investimento, né? Como é que está sendo a resposta. E aí eles oferecem, por exemplo, curso não só de profissionalização, mas cursos culturais, né? Oferece ali para toda uma comunidade vagas, por exemplo, no que seria uma espécie de creche no período contrário também do que a criança não está na escola, para poder que os pais possam trabalhar. Tem uma pegada ambiental de vinculação com a comunidade, tem um incentivo à produção artística e cultural dos jovens, né? Então, quer dizer, veja, são instituições, são organizações não estatais, nesse caso, né? Que até podem se beneficiar de parte dos recursos do Estado, certo? Até podem se beneficiar com uma parte, que às vezes não é a parte majoritária do total de recursos, mas o Estado também está ali como parceiro, tá? E que presta um serviço, portanto, é uma política pública importante, fundamental, porque se não fosse essa organização, essa instituição, você teria um problema público não resolvido. Deu acho que para linkar essas ideias, para ficar claro para vocês, né? Então, deixa eu só ver aqui, gente, tem a questão, Médicos Sem Fronteiras. A Maria, existe a ideia de Housing First, também que funciona na perspectiva de redução de danos, geralmente acontece por outras instituições. Sim, existe essa perspectiva também, Maria, que é para diminuir o dano. Então, veja, o que nós temos aqui, que é interessante a gente pensar, o que nós temos aqui que é interessante, que eu estou chamando a atenção para vocês, é que esses nó conceituais que a gente enfrenta quando faz o debate a respeito da questão das políticas públicas, são nó conceituais importantes, são nó conceituais fundamentais, como a gente está refletindo, tá? Por a gente não confundir ou não colocar tudo dentro do mesmo pacote. Por isso que quando a gente discute política pública, é uma coisa muito difícil, muito delicada, até de ser debatida, de ser analisada, né, de ser recortada. Porque, por vezes, o que você vai efetivamente conseguir analisar não é toda a diretriz de uma política pública. Você até pode pegar ela como referência, mas o que você vai analisar na prática é um braço dela, é um pedaço dela, é uma ação dela.
Então, às vezes, no senso comum, a gente fala, política pública, mas é uma coisa muito genérica frente ao que é a precisão conceitual maior, né? Tanto é que, para poder fechar essa linha de raciocínio que eu estava estabelecendo, o próprio Leonardo Seck também vai lembrar o quê? Então, a política pública é essa diretriz. E o que seria uma diretriz? É a orientação de um policymaker, né, ou seja, do cara que toma as decisões sobre as políticas públicas, que vai diretamente, né, no sentido de gerar maior atividade ou maior passividade de um policytaker. E aí, aqui dentro dessa coisa do policytaker, você pode ter a mídia, você tem os cidadãos, basicamente, tá? Então, isso é interessante da gente parar para pensar. Isso é interessante da gente poder parar para refletir. O que caracteriza a ideia da política pública é a intencionalidade na resolução do problema público. Na resolução do problema público, você pode ter atores que são públicos, assim como você pode ter atores que são privados, ou atores estatais e não estatais, enfim. Mas embora essa coisa do estatal, não estatal, possa gerar confusão quando a gente vai discutir se é uma política governamental ou não governamental, tudo bem? Então, por isso que é interessante a gente pensar muito mais nessa lógica de ator público ou ator privado, tá? E no Brasil, a gente aqui, rapidamente resgatando alguns exemplos, conseguiu dar conta de ver, de mostrar, de ilustrar o quanto algumas políticas, a resolução de alguns problemas tidos como problemas públicos, elas não dependem única e exclusivamente do Estado. Embora o Estado seja um ator importante, ele não é o único que vai levar adiante isso. Aliás, quanto mais complexa vai se tornando a sociedade, quanto mais a sociedade civil vai se fortalecendo, maior essa pluralidade de atores envolvidos no processo, né, gente? Então, quer dizer, isso vai ampliando cada vez mais. Salvo, obviamente, aquelas áreas que são áreas de aspecto de universalização, que aí exigem, obviamente, muito mais do Estado, porque, como a gente está colocando aqui, o Estado é quem vai ter o recurso, é quem vai ter a capilaridade, vai ter estrutura, vai deter parcela do orçamento para poder alocar nessas ações, nesses programas, né? Então, por exemplo, uma política pública que durante muito tempo é para resolver um problema público, a semana passada eu tinha feito referência ao Fundeb. Essa semana eu cheguei até a enviar para vocês um dos comentários que eu fiz na CBN, que era em relação, por exemplo, à aprovação do novo marco regulatório do saneamento público no Brasil, saneamento básico no Brasil, né? Saneamento público, é louco, né? Do saneamento básico no Brasil, né? Por quê? Porque nós temos um desafio gigantesco no horizonte, pessoal. Imagina vocês, nós estamos no século XXI, lidando com problemas do século XXI, sem ter resolvido minimamente problemas do século XIX. Eu vou passar para vocês um site, você quer ver? Dados saneamento. Espera só um minutinho, que eu vou pegar aqui, que eu achei um site muito legal. É o Trata Brasil, que é de é de uma organização. Então veja que interessante, eu vou passar até aqui no chat para vocês, tá? Depois eu coloco já lá no grupo também, tá bom? Tá aqui no chat e já foi para o grupo também, beleza? Então veja só que coisa interessante. Esse site, né, quem tiver aí, quiser abrir, tá? Quem quiser abrir, eu posso compartilhar a tela, né, Bruno? Inteligente, né? Inteligeg, né? Vamos lá, né? Deixa eu... a tela inteira. Bom, vocês estão me vendo aí, né? Ou não? Ainda não, né? Você está apresentando a sua tela. Tá, agora foi, né? Agora foi. Então veja que interessante. Agora está aparecendo aqui os dados, né? É porque o Meet tem uma coisa que é maluca. Eu já perguntei, acho que isso para vocês, mas eu não consigo muito bem resolvê-lo, né? O Meet tem uma coisa que é assim... Seria legal se a gente conseguisse compartilhar a tela, como no Zoom, e continuar a ver as pessoas, né? Vocês conseguem fazer isso? Porque eu não consigo fazer isso. Não dá mesmo, né? Não é uma... Ou é burrice minha? Pode ser burrice minha, às vezes, viu, gente? Mas não dá. Quando você mostra a tela, você perde as pessoas, né? Nunca vi um negócio desse, gente. Vamos lá, Google. Vamos investir nisso aí, pelo amor de Deus. Ou me ensina a fazer. Né? Não tem como aqui. É isso aí, Daniel. Não tem como. O Zoom eu sei que tem como. Mas vamos lá, ó. Eu vou mostrar a tela aqui para vocês. Então, olha que interessante esses dados. Estão vendo, né, gente? Só fala aí, estamos, só para eu saber que está dando certo. Sim. Sim, sei. Valeu. Então, olha que interessante, ó, alguns dados de saneamento por estado. Então, aqui nós estamos no caso brasileiro e aqui você tem as regiões. Quando você passa o mouse aqui em cima, ele mostra alguns dados fundamentais sobre rede de água. Isso, briga aqui com o mouse, professor. Rede de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e as perdas de água. Você pega a região norte, ela é a pior no Brasil em termos infraestruturais. Então, olha aí, ó. Nós estamos dizendo que na região norte, por exemplo, você tem uma rede de água em 57% só.
da água ali, tem uma rede de água tratada. Quando se fala em coleta de esgoto, nós estamos falando em 10, gente. Tem noção do que é isso? 10. E o tratamento, 21. Aí, quando você vem, por cento, né? Aí, quando você vem para o Sudeste, ó, os dados são completamente outros. Então, nós temos uma rede de água tratada de mais de 91%, né? Dentro da população que acessa. Coleta de esgoto, 79%. Tratamento, 50%. Nós estamos falando do Sudeste. 50% de tratamento de esgoto. Aí, quando você pega e vê alguns dados gerais, né? Agora eu vou voltar. Eu só queria mostrar para vocês esse infográfico, para vocês brincarem aqui depois no site. E vocês podem ir vendo aqui também essas guias aqui, os desafios da universalização, dados a nível mais regional e tal, tá? Mas veja só que coisa interessante, galera. Né? Vejam só que coisa interessante. Quando a gente está falando disso, nós estamos dizendo basicamente que mais de 35 milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à água tratada e quase metade da população brasileira ainda não tem um serviço de tratamento de esgoto. Esse é o desafio da política pública. E aí eu vou dizer, nesse caso, o mercado tem interesse? Tem, desde que, obviamente, né, não existe benevolência aqui, né? Tem, desde que seja no sentido da exploração, para poder ter ganho, né? É isso. Então, o que acabou acontecendo? Durante muitos e muitos anos, quem fez basicamente esses serviços no Brasil, serviços de construção, porque são políticas públicas caras também, infraestruturais, né? É muito caro você construir toda uma estação de tratamento de esgoto, né? Você criar todos os canais, as interligações e tal, as estações de tratamento, a coleta, o esgotamento. Quer dizer, é caro fazer isso, não é uma coisa simples. Então, o que acaba acontecendo? Durante muitos e muitos anos veio sendo arrastado na Câmara dos Deputados, no Senado, o debate sobre a universalização. Deixa eu ver aqui a fala do Peterson. Pode usar o microfone, viu, Peterson? Deixa eu ver, ó. Um dos vetos foi justamente a possibilidade de renovação com as empresas prestadoras, sobre a retórica do estímulo à concorrência, principalmente para extinguir as empresas do consórcio setor público. De fato, Peterson, você tem razão. Um dos pontos que o governo barrou agora da aprovação da lei que havia saído do Congresso foi sobre esse argumento da concorrência. Esse é o argumento da concorrência. Isso não é o que está no horizonte prático, gente. Por que o Congresso reagiu? A sociedade já reagiu mal quando o Congresso, o Davi Alcolumbre, foi a público e disse o seguinte, pô, tem que manter o acordo. O acordo foi não vetar a medida. E agora o projeto corre o risco, por exemplo, de voltar para o Congresso, e vai acabar voltando, porque os caras vão fazer voltar, e eles vão tentar derrubar os vetos desse projeto. Por quê? Porque o acordo político que havia sido costurado em torno da proposta era de que aquelas empresas que já possuem um contrato, né, que já possuem um contrato até 2021, 2022, alguma coisa assim, né, que pudesse ser prorrogado por mais um período X anos. Aí as pessoas vão falar que acho que era um período até que relativamente muito longo, acho que era 30 anos. Mas por que também o Congresso está pensando nisso e tem essa dificuldade, que tem essa pressão? É política, gente, não vamos esquecer disso. Se a gente esquecer que é política, lascou. Né? Não existe mocinho e bandido. Você tem um problema público para ser resolvido e você tem o ambiente da disputa ferrada, ferrenha. O que está por trás do veto presidencial? Está uma pressão muito grande, porque algumas empresas já querem começar a pegar a partir de amanhã cedo, se possível, para fazer. Fala, pô, mas é razoável. Né? É razoável. É razoável, só que vamos lembrar o seguinte, quem determina a coisa da água não é o governo federal. Quem determina são os governos municipais. As necessidades infraestruturais, em larga medida, elas estão também em algumas grandes cidades e capitais, mas elas estão, sobretudo, nas pequenas. E nessas pequenas, os caras não estão mirando a cidade em si. Eles querem tentar pegar o quê? Uma lógica maior de regionalização. Porque tem cidade pequena que não vai dar conta de poder contratar, porque não tem recurso próprio para poder contratar essas empresas, para fazer as obras infraestruturais necessárias. E tem muita gente que já está de olho em licitação. Aí você quer ver? Bota mais um elemento nessa equação, para você pensar o quanto é complexa a política. Esse ano é eleitoral. O Congresso quis preservar em alguma medida esses contratos. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Vai que ganha um prefeito lunático. Vai que ganha um prefeito lunático que vai abrir as pernas e isso vai dar margem para corrupção. Que é um risco. É um risco lascado. Porque nós estamos falando em milhões de contratos que vão ser explorados aqui pela iniciativa privada, por exemplo. Que vão ser alvo de disputa.
dentro de um espaço onde a crise econômica bateu na porta e muita gente quebrou. Porque quem vai fazer isso? São grandes empreiteiras, principalmente, que vão ter as condições infraestruturais para poder levar a cabo isso. Até no projeto havia uma disputa, e que as pessoas entenderam errado também, que era assim, é a privatização da água, é a privatização da água. Não é a privatização da água. Porque a água em si, se você parar para pensar, já é privatizada. Ela só é tocada por empresa estatal, mas privatizada ela não é de graça. Né? Por quê? Porque você tem o custo do sistema. Ou se alguém estiver aí não pagando conta de água, aí fala para mim, para a gente poder entender como é que funciona. Né? A água de graça é aquela que você vai no rio e pega, né? Mas ninguém vai pegar um balde lá no rio e encher a caixa d'água todo dia, né? O Breno tá rachando, mas é isso. Então perceba, é delicado o assunto quando você vai entrando na sua profundidade para você entender. O problema público continua em destaque, mas aí nesse caso os atores públicos estão em constante tensão, estão em constante embate ali dentro das decisões, porque há múltiplos interesses em jogo. Havia um acordo entre governadores, principalmente, e as suas bancadas na Câmara dos Deputados, para que se mantivesse essa possibilidade de prorrogação dos contratos das empresas que já prestam esse serviço, mirando principalmente tentando blindar um pouco. Por um lado tem a ideia de preservar parcerias ali que já existem, mas blindando um pouco também para isso não acabar incorrendo, né, numa corrupção desenfreada, em superfaturamento e uma série de coisas, posto que no ano que vem você vai ter essa mudança também em vários lugares dos prefeitos, né? O que podia acabar incorrendo em muita... Então, quer dizer, olha, é um campo de tensão. Só que a maneira como a informação chega também, às vezes, qual que foi a impressão que deu? Os caras estão preservando os interesses porque não querem abrir para o mercado sob essa lógica da privatização. Tem gente que não entendeu também o debate ainda. Enquanto isso, o problema público permanece. E qual é o grande problema? Metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. Como é que nós vamos fazer para resolver? Em anos, foi um assunto que foi negligenciado também pelo Estado. Tem esse ponto também. E que agora o Estado tenta desenhar uma solução para poder resolver no período mais rápido. Assim como era, por exemplo, um desafio infraestrutural, a coisa das rodovias durante muitos e muitos anos. Como é nos dias de hoje ainda. Né? O Estado de São Paulo, por exemplo, resolveu isso como? Por meio da lógica das concessões. Né? Então, você fez a concessão. Só que aquelas concessões de longuíssimo prazo, né? Contratos de 20, 30 anos, né? Como é o caso aí da maior parte das concessionárias que você tem. Você parar para pensar, são 2 pesos, 2 medidas. Em tese, o Estado deveria entregar, não entrega. Passou para a concessão faz, só que custa caro para rodar, né? Você faz uma viagem de Araraquara a São Paulo, quanto que não é? É 50 conto para ir, 50 conto para voltar de pedágio. Sem milangos aí, você vai gastar só de pedágio. Eu sei porque o meu sem parar aqui não me deixa esquecer todo dia 10 do mês quando cai no automático no banco, né? Cai até uma lágrima que rola, né? Porque tem que viajar bastante também, enfim. Né? Cai uma lágrima aqui. Agora não por conta da pandemia, né? Tô em casa. A galera do Sem Parar até me ligou esses dias atrás, né? Eu falei, pô, né? Para de me cobrar. Ainda assim, todo mês cai, R$27,90 lá da tarifazinha, né? Fazer o quê? Né? É isso. Pobre sempre se ferra. Essa que é a grande verdade, né? Essa que é a grande realidade. Mas, enfim, veja só, gente, pra vocês pararem para pensar. Você tem, então, né, que decidir sobre o tema. Você tem que tentar fazer alguma coisa a respeito daquele tema. O Estado, às vezes, consegue entrar de maneira muito interessante para resolver, às vezes ele acaba não conseguindo dar conta de resolver e tem que desenhar outras soluções. Essa coisa do saneamento que há anos se arrasta, obviamente que tem o interesse e tem a pressão ali dentro. Só que também foi num ambiente em que pôde avançar em alguma medida, porque nós temos fatores políticos que têm beneficiado isso, que é não só uma pressão por parte da sociedade cada vez mais incisiva sobre os atores públicos, mas pensando, por exemplo, que é a primeira legislatura que, em tese, nós temos também alguns parlamentares mais soltos do que em legislaturas anteriores. Porque em legislaturas anteriores, muitos desses parlamentares também não faziam avançar algumas agendas, porque eles eram diretamente financiados pela grana de algumas empresas, de alguns setores específicos. Então, veja, se a gente quiser entender a complexidade, a dificuldade das políticas públicas e tal, não adianta tentar botar no modelinho padrão e ver se o modelinho responde.
Porque, por vezes, a gente vai ter que tentar entender a complexidade e os fatores que estão pesando. Obviamente que a gente vai dosar, né, as variáveis, né? Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, dentro dessa área. Você vai dosando as variáveis para saber o que explica mais, o que impacta mais, o que influencia mais. Mas esse caso do saneamento é um caso interessantíssimo. Há um vasto mercado que algumas empresas desejam explorar e que, inevitavelmente, vão disputar as licitações. Uma das coisas que se colocou, isso chegou num consenso no projeto, é que as próprias empresas públicas podem disputar essas licitações. Então, isso em algumas localidades traz a vantagem para essas empresas públicas que já têm a infraestrutura pronta, que já têm a expertise na área, também para poder tentar explorar. E, por outro lado, a gente sabe que, conhecendo como a gente conhece o Estado brasileiro, isso pode dar margem para muita corrupção, muito desvio de grana e não resolver porcaria nenhuma do problema público relevante que precisa ser resolvido. Vai lá, Vi, fala! A mulher que está com a caneta na mão, vai lá. É que tá difícil aqui. Professor, isso de privatizar. A gente privatiza e vamos pegar, tipo, a região norte, que aqui tem menos infraestrutura e, tipo, a galera mora mais longe. Não é tão interessante assim para eles privatizarem pelo retorno. É interessante pelo valor que o governo vai pagar para eles, mas não é interessante para o retorno financeiro. Seria, tipo, possível eles só não pegarem essa área? Tipo, isso seria um entrave também? Então, aí vai depender de como esses governos locais também vão conseguir se articular para tentar trazer essas empresas, né? E como vai funcionar depois a lógica também, não só da coisa, mas a lógica da concessão do serviço, né? Que quer dizer, você tem menos pessoas, ok, você tem menos, mas ainda assim, dentro de um quadro de crise, é uma possibilidade de você poder conseguir contratos que são contratos muito substanciais, que seguram a onda, né? Até porque é uma região que infraestruturalmente você vai precisar de muito estímulo do governo para você poder ter ali as pessoas interessadas em fazer. E quer dizer, e aí não tem a ver só com isso, com a coisa do saneamento e tal, mas tem a ver também com outros aspectos de políticas que não estão sendo desenhados no horizonte de infraestrutura e de interligação, né, gente? A região norte, putz, é uma região gigantesca, né? É uma região gigantesca. Então, quer dizer, você precisa de outras obras vindo junto para, às vezes, você tornar até atrativo, né, do ponto de vista do investimento, do que se tem ali. Então, esse, aliás, sempre foi o argumento da preocupação. Talvez ali possa ser o caso, por exemplo, em que empresas públicas que já têm ali uma expertise maior, em que tem um interesse maior, se interessem por disputar os processos, entendeu? Se interessem por disputar os processos. Assim como você pode ter, de repente, até mesmo essas empresas particulares que podem mirar ali e ver uma possibilidade de conseguir alguns contratos, né? Vamos lembrar, por exemplo, que anos atrás o estado de Rondônia era praticamente nada no final da década de 70. Mas por incentivo governamental, criação de estrutura prévia do Estado, teve muita gente que foi para lá. Hoje Rio Branco tem mais de 1 milhão de habitantes. Hoje Porto Velho tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Ali se tornou a terra dos empreiteiros. Eu mesmo tenho um amigaço meu, que é professor lá, que o pai dele é empreiteiro. O cara rachou de ganhar dinheiro, velho. Entendeu? Não tinha nada, foi amassar barro, né? Foi começar do zero. Hoje é empreiteiro, tem empresa lá, consolidada, tal. É uma das, por exemplo, que poderia até ter condição de disputar esses contratos e essas licitações, a depender dos governos, enfim, de como que isso se desenharia ali. Mas veja, isso não deixa de ser relevante do ponto de vista do próprio governo federal ter um aspecto de coordenação mais bacana na política pública e ter que, obviamente, coordenar e gerenciar e incentivar isso, tá? Então, esses embates, essas disputas políticas, elas são variadas por quê? Porque, de repente, o presidente está priorizando alguma coisa, o Congresso está entendendo outra, porque está sendo pressionado de baixo para cima a poder também votar essas decisões, né? O problema todo qual é? Quando você não tem uma lógica de coordenação, uma lógica de negociação, isso dentro da esfera federal, que é o que a gente tem verificado. Aí fica nessa política do morde-a-sopra, essa coisa do enfrentamento, essa coisa amorosa, né, do vai daqui, fica essa verdadeira corda, né? Como é que chama? Cabo de guerra, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, o Congresso puxa para cá, quer derrubar, o governo fleta, veta, diz que está fazendo isso em nome da sociedade, aí o Congresso diz que isso pode dar margem para corrupção. Quer dizer, fica essa briga explicitada e os problemas eles acabam se arrastando e acabam, por vezes, por não se resolver. Gente, cansei, falei demais. Pelo amor de Deus, eu falei por mais de 1h40. Não ia fazer de novo, gente. Vocês estão me fazendo falar demais.
Enfim, dúvidas, pessoal, questões ainda que vocês queiram trazer? Deu para dar uma iluminada a respeito dos textos, né, do sentido da leitura, do que seria bacana vocês poderem fazer? Eu também abro esse espaço para que vocês tragam as questões, né? Então, quem fez as leituras dos textos, por vezes quer incluir novos temas no debate, quer colocar novos elementos para pensar, é fundamental também, viu, gente? É importante. Enquanto vocês vão pensando, eu vou abrindo aqui aquela simpática página nossa.